Olá pessoal, tudo bem? Estamos com o vídeo número 4 aqui, espero que vocês tenham até esse momento gostado pelo menos com as informações do que é importante em relação à organização ou planejamento financeiro básico, mas são informações importantes que você pode buscar e se aprofundar mais. Ok? Vamos falar ainda sobre essa questão do assunto gerenciamento do fluxo de caixa. A gente vem falando sobre caixa, né? Fluxo de caixa, a questão gerencial. Para começar é preciso entender, analisar a liquidez do fluxo de caixa. Entender a liquidez, ou seja, verificar como está indo o seu negócio, a sua empresa, as entradas, saídas de caixa no decorrer de um período de um mês. Isto é, saber se terá caixa e a necessidade para os próximos 30 dias. Outra coisa que é preciso ser entendida, analisada, se refere à estratégia, que são as ações que vão afetar ou afetam a operação e o caixa da empresa. Quais são essas ações? Como elas afetam o caixa? O que significa ver como está a saúde financeira e a necessidade, se houver o caso, de mais dinheiro, né? Capital para o crescimento da empresa. Ok, pessoal? Então, gente, na liquidez do negócio, na planilha de caixa, onde se anotam as entradas e as saídas, já abordamos sobre isso, desde o primeiro vídeo ali, de maneira simples e básica. É preciso entender o comportamento de caixa e quanto vai ser o saldo planejado para os meses seguintes, tá? Durante o decorrer do ano. Em que mês eu terei um fluxo de caixa positivo e negativo, tá? Tem negócios que têm uma sazonalidade, entendeu? Se eu for dar um exemplo clássico aqui, sorvete. É óbvio que período de verão, uma sorveteria vende mais. Tem um pico de venda maior, depois ela tem uma descendência, porque obviamente no inverno as pessoas, por uma questão cultural, nós aqui consumimos menos sorvete, menos gelado. Tá? Então, no caso, se negativo o meu caixa, né, em relação a essa liquidez do meu caixa, a esse planejamento do caixa, do fluxo de caixa, positivo ou negativo, dependendo do meu negócio. Todo negócio vai ter alguns períodos, evidentemente, mas o exemplo da sorveteria é um exemplo clássico sobre isso, tá bem? Então, se negativo, tá? Na situação do meu caixa ser negativo nesses períodos. Como? É uma pergunta importante. Ou da onde? De que fonte eu retiro recursos para cobrir este caixa negativo? Eu posso recorrer a empréstimos bancários, reserva da empresa, que era importante que eu pudesse pensar nisso, eu ter um fundo, eu ter uma reserva, um investimento da empresa, alguma aplicação na empresa, que eu possa recorrer para suprir esse caixa negativo nesses períodos, nesses meses, né? Ou naquele mês, ou naqueles meses que eu tenho um caixa negativo. Tá bem? Planejamento, portanto, e a organização para mim saber é fundamental nessa circunstância que todo negócio tem. No caso, se for positivo também, o que estranha algumas pessoas, talvez, do que eu vou falar. O que todos nós queremos. Positivo, é bom, é coisa boa, né, no meu caixa. Eu preciso saber o que eu vou fazer com a sobra desse caixa. Dinheiro demais no caixa pode também ser um problema. Estou falando besteira, né? Estou não. Esse é um assunto bem importante que a gente pode abordar depois. Então, sobra exagerada, sobra demais, também é algo que pode ser um problema.
Por isso, grandes empresas investem e precisam e têm a necessidade de abrir mais lojas e mais lojas e mais lojas. Não é que o cara seja só um empreendedor. Ele precisa reinvestir esses recursos. Porque é tanto dinheiro, o faturamento é alto, tem uma sobra maior no caixa que ele precisa reinvestir. Esse é um outro tema, tá? É só um parênteses, fechado parênteses aqui. Então, planejar é importante. Se negativo, eu tenho que ter fonte de renda. Saiba disso. Uma fonte para cobrir esses meses, né? Se for positivo, eu preciso saber também. Se está me sobrando, que ótimo. Mas e aonde eu vou investir? Aonde? Como eu vou investir? E aí eu tenho que ter a visão estratégica de organização para saber bem investir esses recursos. Tá bem? Fluxo de caixa diário é importante, projetando o mês e até o ano é importante que eu saiba disso. É fundamental, portanto, para a análise e o planejamento do meu negócio. Tá bem, pessoal? Um pouquinho mais sobre isso a gente vai abordar agora. A questão estratégica do fluxo de caixa. O objetivo, já finalizando, é identificar onde o negócio perde mais dinheiro e como eu posso minimizar essas perdas, diminuir essas perdas. Para começar, eu devo listar os principais custos, os principais gastos e ganhos da empresa e ter a preocupação, obviamente, com os gastos maiores, saídas maiores do meu caixa. Exemplo, a folha de pagamento, os fornecedores estão entre as maiores saídas do meu caixa. Tem que resolver isso, também tem que estar preparado para isso. Então, essa é a questão estratégica do fluxo de caixa. Eu preciso saber isso, eu preciso entender isso e praticar. No que se refere às contas a receber, eu preciso entender o volume, a quantidade de itens a ser vendido. Que meses, períodos eu vendo mais e quais eu vendo menos. Tá? Visão estratégica, saber como que está indo, tá? Para estar preparado e evitar surpresas, né? Apagar incêndio no momento. Então eu já tenho uma ação preventiva, estratégica, essa é a visão. O que é pago à vista pelo cliente eu preciso saber. Quanto é a prazo eu preciso saber, preciso ter aqui. O que está acontecendo no meu negócio, no meu caixa, no meu fluxo de caixa. Tá? Inadimplência é um problema se eu não tenho mensurado isso bem. Quanto vou ter de inadimplência? E quantos clientes não pagam? Saber disto é planejar, é visão estratégica. Ah, pessoal. Então, se eu tenho uma lista de clientes, às vezes a gente nem sabe disso. Eu sei quais são os bons clientes, é bom eu ter separado para saber dos meus clientes que percentual eu tenho daqueles que sempre atrasam ou que não pagam. E aqueles que eu posso contar. No universo de clientes eu vou ter uma percepção do dinheiro que eu vou ter e do risco que eu posso ter com aquele que atrasa ou que não paga. Tá? Então eu preciso saber que é dinheiro que está fora, que não entrou no meu caixa. Tá? Mercadorias que foram vendidas, mas que eu tenho a receber futuramente. Então eu preciso mensurar isso. Visão estratégica, pensar sobre isso. É importante que eu coloque em prática e comece a praticar isso no meu negócio. Tá bem, pessoal? Converse com o seu contabilista, tenho dito isso. Procure saber mais, né, desses assuntos. Aprofunde-se mais, procure curso, se qualifique, porque isso é bem importante. Assim fechamos mais esse vídeo. Grato a todos, fé em frente e até o próximo. Conto com vocês por aqui, por este canal. Até mais!